Fala aí, galera, tudo bem com vocês? Vamos começar hoje mais uma aula nossa aqui, tá bom? O assunto de hoje vai ser direito processual penal. Galera, temos que ressaltar o quê? Destacar que a nossa aula está atualizada de acordo com o pacote anticrimes, tá bom? A despeito de qualquer suspensão de eficácia de alguns dispositivos, os dispositivos estão previstos na norma, tá bom? A nossa aula está atualizada de acordo com eles. E no decorrer do nosso curso, aquilo que estiver o quê? Suspenso, com eficácia suspensa, eu vou alertar os senhores, tá bom? E por acaso deixe de ter eficácia suspensa, eu também vou alertar. Tá bom, galera? Então, ó, vem aqui, vou lançar na tela para vocês. Aqui, ó. Direito processual penal atualizado aqui, ó, de acordo com o pacote anticrimes. Lembrando aqui, ó, eu sou o professor Ismael Souto, como vocês já sabem, se vocês estão aqui comigo, vocês já me conhecem. Aqui está o meu Instagram, ele também está aqui, ó, na tela. Telefone aqui, ó, de contato. Pessoal aí, ó, quiser contratar para eventos, brincadeira, tá bom? Tá aqui, ó, meu contato. O pessoal quiser participar de um grupo de WhatsApp, pode entrar em contato comigo e a gente vai cair para dentro, tá bom? Olha só, vamos começar tratando do conceito de direito processual penal, tá bom? E também falaremos das finalidades. Deixe-me vir agora aqui para o cantinho da tela de vocês. Vamos o quê? Batalhar juntos. Olha eu aí, ó. Tá bom? Barbudo, barba branca, idade chegando. Vamos lá, galera. O que seria o processo penal? O meu computador está um pouco lento, eu vou fechar aqui alguns aplicativos que estão abertos. Deixa eu fechar isso daqui. Fechei essa daqui. É assim, meu irmão. Ao vivo são outros 500. Tá aqui. Deixa eu fechar mais algo aqui. Fechar mais essa página. Fechei. Isso aqui é pesado pra caramba. Fechar todas as vias. Papá. Fechei isso aqui também. Então, ó, agora podemos continuar. Olha só, primeiro detalhe aqui, nós temos que saber que o direito processual penal, ele é um ramo o quê? Do direito público. Que ele vai ter princípios, ele vai ter normas e procedimentos que vão ter por finalidade o quê? Disciplinar, regulamentar o quê? A chamada persecução penal. A gente vai ver esse nome mais à frente, a persecução penal, também chamada no latim o quê? De persecutio criminis. Ela vai o quê? Do inquérito policial, da fase investigatória, tá bom? Até a aplicação da pena. Tá bom? Visando o quê? Solucionar as lides de natureza penal. As lides são o quê? Os conflitos. Deixa eu lançar aqui para vocês, ó. Conflitos, tem aqui na minha tela. Vocabulário. Que são os conflitos de natureza penal. Se são conflitos de natureza penal, são aqueles o quê? Que envolvem crimes. Aqui, o direito processual penal também pode ser definido como conjunto de princípios, normas, tá bom? Procedimentos legais que vão regular o quê? A aplicação jurisdicional do direito penal. Então aqui eu vou regulamentar o direito penal. Aqui eu vou determinar o modo como vai ser aplicado o direito penal, o meio e quem serão os responsáveis pela persecução penal. Eu não vou eu mesmo aplicar o direito penal. Não vou pegar alguém que cometeu um homicídio, eu não vou pegar e vou prender um maluco. Onde é que eu bem achar? Não, meu irmão. O Estado é o titular. O Estado é quem tem o ius puniens, tá bom? O direito de punir. É ele quem vai vir com a persecução penal. Vamos dar aqui, ó, responsáveis pela persecução penal aqui. Esse é quem? O Estado. Através da polícia, por exemplo. Bota aqui, Polícia Civil. Show de bola? Então, vamos lá. Quais são as finalidades? Quais são os objetivos? Quando eu falo de finalidade, eu estou falando aqui de objetivo.
Show? Estou falando de objetivo aqui. A finalidade aqui imediata, que é o que? Chamada de direta. Vem aqui para mim. Vem aqui, ó. Finalidade imediata, também chamada de direta. É o que? Viabilizar, efetivar a aplicação o quê? Do direito penal ao caso concreto, tá bom? E a finalidade imediata, chamada de indireta, cuidado, que ali em cima no imediata ela é direta e no mediata é indireta. Isso aí pode confundir. Vou até botar de outra cor aqui, ó. Aqui, ó, promover o quê? A paz social através da solução de conflitos, porque quando o Estado ele aplica o direito penal, quando ele soluciona os conflitos, ele evita o quê? Revoltas. E ele o quê? Punindo aquela pessoa, ele traz a paz social, ele deixa a sociedade o quê? Em paz, em segurança, tá bom, galera? Então aqui, ó, primeiro slide, já avançamos aqui. Quais são as fontes que o direito processual penal vai se utilizar? Tá bom? Quais serão as fontes? Só um momento, aqui. Continuando, galera. Tive que mutar aqui para poder resolver um problema, que às vezes é barulho e tal, não sei o que, a gente tem que dar uma chamada, né? É assim, é ao vivo. O professor sofre. Esse computador tá lento. Vamos lá, galera. As fontes do direito penal, do direito processual penal, na verdade. Do que ele vai se utilizar? O que ele vai utilizar para poder ser aplicado? Ele vai ter por base aqui a Constituição Federal de 1988. Aqui, ó, que ela é muito importante. A CF de 88, ó. Lá na hierarquia das normas aqui, ó, na pirâmide de Kelsen, ela tá no topo da pirâmide. Aqui, ó, eu tenho a CF 88. Ela funciona o quê? Como norma que vai o quê? Regulamentar, nortear, ela vai direcionar as demais normas, tá bom? Aquelas que tiverem o quê? Abaixo dela. Show de bola? Eu tenho aqui, ó, o Código de Processo Penal, que está aqui, ó, no âmbito o quê? Das leis, tá bom? Eu tenho leis específicas também e outros regulamentos. Aqui, ó, leis específicas. A lei de drogas, ela traz um procedimento processual penal dentro dela, aqui, ó, lei de drogas. Aqui, ó, eu também tenho a lei 9.099. Nossa, esse meu 9 aqui foi uma... Lei 9.099 de 95, o chamado GCRIM, Juizado Especial Criminal. Show? E eu também tenho aqui outros regramentos. Continuando na nossa aula, o processo penal ele tem características próprias, tá bom? São características inerentes ao processo penal. Não sei vocês, mas eu tenho preguiça de falar de direito processual penal. Eu falo logo processo penal. Então aqui eu tenho características do direito processual penal, tá bom? Autonomia. Por que ele é um ramo autônomo? Porque ele não é subordinado ao direito penal. Ele vai possuir o quê? Princípios próprios. Ele vai possuir regras específicas. A gente vai estudar em outra aula a aplicação da lei processual penal. A gente vai ver que ela é diferente do direito penal. No direito penal, não pode retroagir para prejudicar. Aqui pode, aqui a parada é diferente. Então, o processo penal ele é instrumental. Como seria instrumental? Ele é um instrumento para que eu possa alcançar, para que eu possa aplicar, concretizar o direito o quê? Penal. Tá lá, alguém matou. O crime está previsto no Código Penal. Mas para que essa pessoa possa sofrer a sanção penal, ela tem que passar o quê? Pelo um processo.
Pelo processo penal. Então, o processo penal é meio, é instrumento para que essa pessoa possa sofrer a sanção penal, para que eu possa aplicar o direito penal ao caso concreto. Então, aqui, ó, o direito processual penal é o quê? É o meio para concretizar o direito penal, tá bom? Eu só vou poder aplicar a pena depois se observar aqui, ó, o devido processo legal. Show de bola? Vamos lá, a normatividade. O direito processual penal é o quê? É uma disciplina normativa. É uma norma, é uma lei, tá bom? Ela tem o quê? O seu próprio o quê? Código. É o Código de Processo Penal. Tratamos as características. Galera, vocês podem pensar que isso aqui não é importante, mas é muito importante. Isso cai em alguma questão, em algum concurso ou outro. Vem uma questão, duas. E quando essa aula de hoje cai, alguns candidatos perdem ponto de bobeira, tá bom? Uma questão. Já ouviram aquela galera falando, ah, fiquei por causa de uma questão. É, meu irmão, há uma questão aí, ó. Vambora. Aqui, ó, ius puniendi, tá bom? Ius puniendi, isso aqui significa, ó, o direito barra dever. Vou diminuir isso aqui, ó, tá muito grande. Ius puniendi, tá aqui, ó. Direito barra dever. Opa. De punir, tá bom? Então, galera, o Estado, como é o guardião da paz social, como é ele quem pode aplicar as penas das infrações penais, ele é quem detém o ius puniendi. Tá escrito jus, mas a gente fala ius, tá? Ele é quem tem esse direito de punir, tá bom? É ele quem vai punir a pessoa, não sou eu, a não ser que seja uma hipótese de legítima defesa, tá bom? Então tá lá, via de regra, o Estado quem vai punir. Já que ele tem esse direito único, nós não vivemos mais sob a pena de talião, olho por olho, dente por dente, é o Estado quem vai tutelar a paz social, ele também é obrigado ao quê? A punir. Então, o Estado tem esse direito. Como o Estado tem esse direito de punir com exclusividade, surge para mim também um direito, como cidadão, de cobrar do Estado. A partir do momento em que eu posso cobrar algo do Estado, cobrar a aplicação da lei penal ao caso concreto, surge o que? Para o Estado o que? Um dever. Então esse direito dele é direito barra dever. Tá bom? Aqui. O Estado tem o poder de dever o quê? De punir em abstrato. Que é o quê? Pela previsão legal do tipo penal do crime. Quando ele prevê aquele crime, ele já tem o quê? Esse poder barra dever de punir em abstrato, tá bom? Agora, o poder dever de punir o quê? Em concreto. É quando eu começo ali a minha persecução penal. Contra o quê? A pessoa. Lembrando que a persecução penal, ela vai o quê? Da fase de investigação até o quê? A aplicação da pena. Aqui dentro eu passo pela ação penal, pelo processo. Show? Vamos aqui. Então aqui, eu tenho a persecução penal, falei ali agora, e aqui eu tenho um slide específico, persecução penal, também chamada de persecutio criminis, tá bom? Galera, para que serve a persecução penal? A gente já falou dela aqui, ó. Linha do tempo. Investigação preliminar. Eu tenho aqui a ação penal, vou botar o processo. Eu tenho a aplicação da pena. Olha só, nós vivemos o quê? No Estado democrático de direito, então nós não podemos o quê? Sair punindo as pessoas o quê? À torto e de qualquer maneira. Nós temos o quê? Que respeitar leis. Nós temos que respeitar as normas. Princípios também, que tem força cogente. Tá bom?
O que acontece? Quando eu tenho a persecução penal, qual a finalidade que isso vai me levar? Qual a finalidade da persecução penal? Eu vou aqui, ó, vou destacar aqui com marca-texto, aqui, ó, o desenvolvimento dessa atividade aqui, ó, que é o que? A persecução penal, tem por fim algumas coisas aqui, que é o que? Aplicar a lei penal ao caso concreto, com isso, manter a paz social e também preservar o que? A dignidade da pessoa humana. Eu prender alguém que não é o culpado, isso não é algo legal, isso é algo que injusto. E isso pode gerar o quê? Problemas na sociedade. Então aqui, ó, a persecução penal, ela vai ser desenvolvida o quê? Em duas partes. A fase pré-processual, investigativa, também chamada de extrajudicial, que ela vai ocorrer aqui na investigação criminal preliminar. Ela é o quê? Uma atividade preparatória da ação penal. É essa fase aqui, ó. Deixa eu pegar aqui a caneta. É essa fase aqui. Deixa eu deixar bem delimitado isso aqui. Agora, eu tenho a ação penal. A ação penal é uma outra fase, às vezes até, geralmente até maior. Vou botar de outra cor, vou botar um verde aqui, ó. Aqui, ó, o processo. A minha, ó, ação penal. Ela vai se iniciar o que? Em regra, após a fase investigatória, tá bom? Nessa etapa, é o que? Indispensável que eu tenho o que? O poder judiciário. Porque é ele quem vai julgar. Aqui é extrajudicial, ó. É sem a presença do magistrado, tá bom? Aqui na fase processual penal, eu tenho o que? Uma fase judicial, é diante do magistrado. É claro, galera, que aqui, ó, na fase pré-processual, tá bom? No extrajudicial, o juiz vai poder analisar, por exemplo, o pedido de deferimento de medidas cautelares, tá bom? O juiz das garantias vai analisar também a legalidade da prisão na audiência de custódia, então o juiz vai estar sempre ali. Mas aqui, necessariamente, é tudo o quê? Diante da figura do magistrado. Show? Tá tranquilo? Tá favorável? Vamos crescer aqui, vamos embora continuar. Então, para que o Estado ele possa exercer o seu ius puniendi, ou seja, o direito barra dever de punir, ele tem que fazer o quê? Definir as regras para a obtenção da informação. Ah, eu posso entrar na casa do investigado de madrugada com mandado judicial para poder investigar a casa dele, para poder colher provas? Não, não posso. A não ser que seja o quê? Uma hipótese de flagrante delito. Show? Aqui eu tenho que definir as regras e procedimentos para que eu possa processar o acusado. Será que eu vou poder aceitar provas ilícitas no meu processo? E aí? Eu vou processar o acusado de qualquer maneira? Não. Aqui eu tenho que definir quem tem atribuição para tudo. Para investigar, para quem vai acusar, para quem vai julgar e quem vai aplicar a pena. Aqui, ó, quem investiga. Por exemplo, um crime de competência da Polícia Federal. Quem acusa? Vamos pegar aqui não, Polícia Civil. Aqui, quem investiga? PSERG. Quem acusa? MP. RJ. Quem vai julgar? O TJ do Rio, tá bom? E quem vai aplicar a pena? O juiz da execução. Show? E aqui eu também vou definir o que? Os limites da atuação estatal. Isso também está o que? Relativo às atribuições, tá bom? Vamos avançando aqui. Galera, ponto muito importante. Isso aqui sempre cai. Vou botar até aqui, ó. Sempre cai. Sempre cai. E vai cair agora. Porque, ó, teve uma atualização legislativa aqui muito importante. O que? Decorrente do pacote anticrimes.
que é o pacote anticrimes. São os sistemas processuais, são os tipos de processo penal que eu vou ter vigente no nosso país, tá bom? Quais são os sistemas processuais que podem existir? Vamos lá. Eu tenho aqui o sistema inquisitivo, o acusatório, o misto, o acusatório formal ou francês. Já adianto, o adotado pelo Brasil foi o sistema acusatório. Vamos lá, galera. Dando continuidade aqui, ó, nossos sistemas processuais penais. São nossos tipos de processo. Na prova, geralmente vai vir assim, ó, sistemas processuais. Mas também pode vir com a palavra tipos. Eu tenho um sistema inquisitivo, chamado o quê? De inquisitorial. Eu vou pegar aqui o marca-texto, eu tenho que destacar. Esse sistema aqui vai concentrar o quê? No juiz as funções de investigar, acusar, defender e julgar. Aqui o juiz é o quê? Classificado, considerado como juiz o quê? Inquisidor. Aqui, ó, eu não tenho contraditório e nem ampla defesa. Porque aqui eu não tenho contraposição entre o quê? Acusação e defesa. Geralmente o procedimento é escrito e sigiloso. Isso aqui não é para existir, meu irmão, hoje em dia. Isso é lá da época dos primórdios, tá bom? Aqui, o acusado não é tratado como sujeito de direitos, mas sim o quê? Como objeto do processo. A gestão da prova, quem vai gerir vai ser o juiz, que vai ter o quê? Ampla liberdade para determinar a produção de provas na fase investigativa e fase processual. Galera, onde que entra isso aqui? Olha só, a gente que dá aula de processo penal tá se lascando um pouquinho aqui no Brasil por causa do STF. Vocês estão, porra, professor, isso daí é o STF faz essa parada aí. Realmente, o STF tem agido dessa maneira, tá bom? O STF tem agido desse jeito, mas ele tem agido o quê? Ao arrepio, porra, vou fazer essa caixa, agora vai. Ele tem feito o quê? De maneira ilegal. Vou mudar a cor, botar um vermelho, né, para dar uma parada mais. Aqui, ó, STF. Somos todos filhos da mãe. Tá aqui, ó. Ele tem feito isso no inquérito lá das fake news. Galera, inclusive o que? Vou até enumerar aqui, ó. Botar de outro jeito. O STF tem feito isso de maneira reiterada, cara. É algo complicado. Aqui, ó. Tem o inquérito das fake news. Só eles mesmo, cara. Ali, eles desrespeitaram o que? A imunidade material de um deputado. Imunidade de deputado federal. Aí aqui junto, mandado de prisão em flagrante. Só rindo para não chorar. Tá bom, ó. Esse sistema inquisitivo aqui, ó. A regra, você vai colocar o quê? Que ele não é aceito. Não é aceito. Show, o STF tá fazendo isso o quê? Ao arrepio da lei, galera. Show?
Vamos lá aqui, ainda no inquisitivo. Vai ser buscado o quê? O princípio da verdade real, porque de acordo com esse princípio, o juiz vai o quê? Orientar sua atividade para buscar a verdade dos acontecimentos. Aqui ele não se contenta com as informações o quê? Documentadas no processo. Ali ele pode o quê? Atuar de ofício para esclarecer os fatos. Isso aqui não é adotado, tá bom? Pelo direito processual penal brasileiro. Isso aqui, ó, vai violar a garantia de imparcialidade, que está prevista o quê? Na Convenção Americana de Direitos Humanos. Porque olha só o que aconteceu aqui no STF. Os camaradas se dizem vítimas, mas ao mesmo tempo em que eles são as vítimas, eles investigam e eles vão o quê? Julgar. Tá vendo como é que é complicado? Então, muita atenção, mas não é aceito, ó. Não é aceito. Não é aceito. Vamos lá. Agora eu tenho um sistema acusatório, que eu já falei, já informei que foi o quê? O adotado pelo Código de Processo Penal Brasileiro. É o adotado pelo CPP. Olha só, o artigo 3º-A do CPP. O processo penal terá estrutura o quê? Acusatória. Aí ele fala, vedadas... Galera, quando é vedado é proibido. Deixa eu botar aqui outra cor. Botar um vermelho claro. Vedadas a iniciativa. A iniciativa de quem? Do juiz na investigação. Então, o juiz não vai poder ficar tendo o quê? Iniciativa probatória na fase de investigação. E ele também não poderá o quê? Substituir. Quem? A atuação probatória do órgão de acusação. No caso aqui, ó, o Ministério Público. O juiz não tem um papel principal, ele não tem o papel de ator ativo, de produzir provas, tá bom? De tomar iniciativa na investigação. Ele não é delegado de polícia, ele não é o promotor para oferecer a acusação. O juiz, ele é alguém o que? Imparcial, tá bom? Ele só pode determinar a produção de uma prova na fase processual de maneira o que? Subsidiária. Ou seja, diante o que? Da inércia das partes em produzi-la, até mesmo para o que? Beneficiar o réu. Deixa eu botar de outra. Aqui, ó, isso vai servir o que? Para beneficiar o réu. Às vezes o advogado ali do réu tá moscando em algo, o maluco é ruim pra caramba. Acontece, acontece. Aí o juiz, pô, se fizer isso daqui, essa prova aqui vai poder mostrar que não é o cara. Tá bom? A doutrina mais recente, ela não trata como esse sistema, como que ele buscasse a verdade real, mas sim o que? O princípio da busca da verdade. Porque a verdade real, ela pode ser o que? Uma utopia. Isso aqui é importante. Deixa eu pegar aqui, ó, um marca-textozinho. Jogar ele amarelo. Aqui, ó, o princípio da busca da verdade. Aqui, por preservar a imparcialidade do juiz e o princípio do devido processo legal, ele é o quê? O adotado no Brasil, como eu já falei lá em cima. E tem algumas mitigações. Quando eu falar mitigações, eu vou tratar o quê? De flexibilizações. Olha lá, Constituição Federal, são funções institucionais do Ministério Público, MP. Aqui, ó, promover, ele que vai promover o que? A ação penal pública. Então, quem vai acusar é o Ministério Público, não é o juiz.
tá bom? E aqui um outro sistema que nós temos também é o sistema misto, chamado de acusatório formal francês. Esse aqui vai ter duas fases na ação penal. Uma que vai ser uma instrução preliminar, ó, secreta, escrita, que vai ficar a cargo do juiz, ó, com poderes inquisitivos, para que ele possa colher provas, seguido de uma fase contraditória. Tá bom? E eu também, ó, deixa eu separar isso daqui. Aqui, ó, fase 1. E aqui, ó, na judicial, vou botar de outra cor. Na judicial, eu tenho o quê? O julgamento. Eu vou admitir o quê? O exercício da ampla defesa de todos os direitos, o quê? Decorrentes. Não foi essa adotada. A despeito de termos o Instituto do Inquérito Policial, que é um procedimento inquisitivo, tá bom? O nosso ordenamento jurídico adotou o quê? O sistema acusatório. Show de bola. Porque, ó, aqui essa instrução preliminar, galera, eu quero deixar claro para vocês, essa instrução preliminar, ela vai ficar a cargo do juiz. E o juiz aqui não faz instrução preliminar, investigação aqui em relação às pessoas, tá bom? Via de regra. E nem de maneira inquisitiva, para colher as provas. As provas serão colhidas o quê? Sob o crivo da ampla defesa do contraditório. Por que isso veio parar aqui? Fonte do direito processual penal. Eu me pergunto nesse exato momento, senhores, turma, por que isso veio parar aqui? Me respondam. Enquanto eu bebo uma água e tô falando pra caramba. Galera, vamos lá então. Já bebi uma água aqui, dei uma olhada rápida no chat. Abraço aí, pessoal. Ó, vamos pra cima, galera, sem desanimar. Porque, ó, o cansaço bate. Eu sei que é difícil, mas a gente tem que ir pra cima. Deixa eu até excluir isso daqui. Eu vou excluir esse daqui. Pronto, está excluído. Vamos lá, vamos tratar agora dos princípios aplicados ao direito processual penal. Primeiro detalhe, os princípios, eu quero que vocês anotem que eles têm força o quê? Normativa, tá bom? Eles têm força normativa, tá bom? Primeiro de tudo. Vocês vão aprender isso no direito constitucional, no penal, e os princípios, eles têm o quê? Força normativa. Vou explicar para vocês. Aqui, ó, eu tenho o Código Penal. Pega aqui, alguém cometeu um fato, e essa pessoa vai responder o quê? Pelo crime. Em que ela vai tomar o quê? Uma pena. Meu irmão, você tomar uma pena não é algo mole não, é algo sério. Aí tá aqui. Só que para que essa pessoa aqui, o criminoso aqui, vamos falar que se chama Caio, para que ele possa cumprir, chegar até a pena, você está apanhando aqui, para que ele possa chegar até a pena, não é assim de uma maneira para outra. Ele cometeu, já jogo lá em Bangu. Não, vou botar aqui Bangu 1.
Não é assim. Ele vai ter o quê? Que seguir todo um regramento. Tá bom? O direito penal é algo grave, mas para aplicar o direito penal eu preciso do quê? Do processo penal. Então, ó, os princípios, eles vão ser o quê? Como se fosse aqui, ó. Vai servir como se fosse o quê? Trilhos de trem. Eles vão o quê? Delimitar a atuação do direito. Deixa eu pegar aqui, ó. Ó, você só pode vir por aqui, ó. Não pode passar desse caminho. Quer punir? Puna. Mas puna o quê? Na moral. Respeite os direitos do acusado. Tá bom? Não viole os direitos do acusado. É isso que ele vai tratar. Então, os princípios processuais penais, os princípios aplicados ao processo penal, eles vão servir para isso, para delimitar a atuação, o quê? A aplicação do direito. Deixa eu olhar para a câmera aqui, como é que fico. Deixa eu beber uma aguinha. Vamos lá, dando continuidade aqui à nossa aula. Eu enumerei aqui, galera, diversos princípios que nós trataremos aqui. É claro que esses não são todos os princípios que existem, tá bom? Mas são vários, eles são aplicados ao que? Ao processo penal. Vamos tentar aqui, pelo menos, enumerar. Quantos que eu peguei? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Coisa pra caramba, meu irmão. Muita coisa. Vamos ali, ó, rapidinho, para ter uma aula o quê? Objetiva. A gente tem que aprender a marcar as questões. Entender e marcar, tá bom? Vamos lá. Ah, só um detalhe, ó. Só um detalhe. Que eu não falei. Que eu quero aqui destacar. Quero ressaltar. Do princípio. Do princípio 1 ao 11, eles estão o quê? Previstos na Constituição Federal de 88. Esses outros dois estão previstos o quê? Em pactos, em acordos, em tratados internacionais de direitos humanos, tá bom? E são aplicados também aqui, a despeito de estarem previstos em acordos, em tratados internacionais de direitos humanos, tá bom? Vamos avançar aqui. Galera, o princípio do devido processo legal, tá bom? Ele vem do inglês, ele vem lá do Due Process of Law. Ele está o quê? Previsto na Constituição Federal. Aqui, ó, ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o quê? O devido processo legal. Então, para que a pessoa aqui, ó, seja privada da sua liberdade, vou pegar o vermelho aqui, ó, ou seja, ser presa, ou que ela o quê? Perca seus bens, ela tem que ser o quê? Processada. Ela no devido processo legal. Ela tem que ter garantias, tá bom? Relacionadas ao direito de ação. Aqui, ó, como o contraditório, a ampla defesa, tá bom? A vedação da prova ilícita, ou seja, a obtenção de prova lícita, ela tem que ter a opção, a oportunidade de ter o quê? Impor recursos. Ela tem que ter um juiz imparcial, um juiz que não seja seu amigo declarado ou inimigo declarado, tá bom? Ou que o juiz tenha parte com a acusação. Aqui, ó, tem que ser um juiz natural, um juiz
previamente estabelecido, com competência e atribuição para aquela causa. Vamos ver isso aqui também. Diversas dessas situações aqui estarão nos outros princípios, tá bom? E eu quero aqui destacar algo, é uma frase que eu quero que vocês separem, né? Aqui, ó. Deixa eu pegar aqui o azul. Olha só, o princípio do devido processo legal tem como corolários, como consagração, como objetivos, tá bom? Como finalidades, o princípio do contraditório e o princípio da ampla defesa. Por quê? Para que eu tenha um devido processo legal, eu preciso ter a ampla defesa e o contraditório, tá bom? Gravem isso daí. Agora, galera, princípio do contraditório. O que é princípio do contraditório? É você poder o quê? Dizer o contrário do que está sendo imputado para você. Ele tem o quê? Direito de se manifestar sobre qualquer fato alegado contra ele, ou contra qualquer prova o quê? Produzida pela parte lá, pelo outro cara. Eu sou a defesa, aí tá ali, eu estou me defendendo, aí tá o Ministério Público querendo me pegar, tá maluco? Ah, não fiz isso, então eu vou poder contradizer. É falar, você matou fulano no dia tal. Eu falei, não tava nem ali, tava na casa da crush e tal. Ou então, se for homem, e tava assim, ó, pô, tava em casa estudando, porque o homem quando some, ou tá estudando ou tá orando. Então vamos lá. Então, ó, isso aqui é para proteger o direito de liberdade do réu e provar o quê? Uma inocência. Se ele for inocente. Porque o processo penal não é para punir, é para o quê? Esclarecer os fatos, trazer a verdade, o princípio da busca da verdade. Então, para que o contraditório possa ser exercido, eu necessito de 3 direitos. Eles têm que ser atendidos. O camarada tem que ser intimado sobre fatos e provas, sobre oitivas que serão realizadas. Ele tem que ter oportunidade de se manifestar a respeito disso. E ele tem o quê? Que interferir. Ele tem a possibilidade, na verdade, de interferir no pronunciamento do juiz, tá bom? Aqui, agora o princípio da ampla defesa. São meios amplos para que eu possa me defender. Eu posso, ó, contradizer, dizer o contrário. Mas para que eu possa contradizer, eu vou estar o quê? Me defendendo, tá bom? Então, para que eu possa contradizer algo dito contra mim, eu vou utilizar meios amplos de defesa, tá bom? Aqui, ó, o que eu coloquei para vocês aqui? O réu. Ops. Tá aqui, ó. O réu tem o quê? Um amplo arsenal de instrumentos de defesa, como forma o quê? De compensar a desigualdade que ele tem ali em relação ao Estado. Porque o Estado, meu irmão, vai atuar através da Polícia Civil, do Ministério Público e do juiz, meu irmão. Olha só, apesar que o juiz ele é imparcial, mas ele também pode produzir provas ali. E eles são o quê? Especializados, meu irmão, no combate ao crime. Eles têm acesso a dados ali que tu não tem. Então, meu irmão, tu tá lascado se você foi inocente, por exemplo. Ontem eu tava conversando com os amigos, né? E tal, advogados, e na sala de professores. Aí o camarada falando de um cliente que estava enquadrado na Lei Maria da Penha, mas a mulher já tinha até confessado que ela fez a acusação contra o cara de maneira errada, porque ela estava com ciúme, ferrou o cara. O maluco tá preso preventivamente ainda. Você tem noção? Então, esse camarada aqui, ele vai poder utilizar o quê? Meios amplos para se defender e contradizer aquilo que havia sido dito. Só que agora não foi mais dito, porque ela retirou o que ela falou. Então, tá bom. Olha só o que diz a Constituição. Aos litigantes, aqueles que têm um litígio, um conflito, em processo. Isso aqui é importante, galera. Ó. Em processo judicial, ou seja, na presença do juiz, ou processo administrativo, o PAD. Tá bom? E aos acusados, em geral, são assegurados o contraditório e ampla defesa. Aqui, ó, com os meios, tá bom? E recursos, ela é inerente. Aqui, ó, os meios são meios o quê? Amplos. Meios amplos, o quê? De defesa. Tá bom.
princípio da ampla defesa, ele vai o quê? Se desdobrar entre autodefesa, que é a própria pessoa tem o quê? A possibilidade de se defender, tá bom? É o próprio réu, sem assistência o quê? De procurador, de um advogado. Ele geralmente vai fazer isso aqui, ó, no seu interrogatório judicial. Show de bola. E ele também tem aqui o direito ao silêncio. Se ele for falar algo para se incriminar, ele fica quieto. É a autodefesa dele. Aqui, a autodefesa pode ser separada aqui no direito de audiência, que é o quê? O direito de ser ouvido, tá bom? No processo, que vai acontecer lá no interrogatório judicial. E ele tem o direito de presença, é de estar o quê? Presente nos atos processuais, nas audiências, seja de forma direta, participando, ou de forma indireta, que vai acontecer o quê? Por meio da videoconferência, tá bom? Anotem essas questões. Anotem não, tirem print screen. Tá lá. Aí eu falei ali da autodefesa e eu também tenho aqui a defesa técnica. Isso aqui é muito importante para o nosso Estado democrático de direito, porque a advocacia, ela é o que? Uma função essencial à justiça, tá bom? Aqui eu tenho que ter um defensor técnico, que é um advogado ou o que? Um defensor público. E ela é o que? Indisponível. O camarada não pode se defender sozinho, a não ser o quê? Que se ele seja advogado, tá bom? Opa, vamos lá. Princípio da inércia judicial. O juiz tem que ficar lá, paradão. Só vai agir se alguém o quê? Chamá-lo, visando o quê? Manter a imparcialidade. O que significa? Galera, eu vou botar aqui, ó. Imparcialidade. Significa neutralidade. Aqui, ó. O Estado só vai poder agir o quê? O juiz só vai poder agir o quê? Se for provocado, tá bom? Se for o quê? Provocado. Então, ele vai... Tá aqui, o Ministério Público. Ministério Público na ação penal pública são funções do Ministério Público promover a ação penal, promover privativamente a ação penal pública. Então, o Ministério Público vai o quê? Oferecer a denúncia ao juiz. Ele vai aqui, ó, oferecer a denúncia. Ele vai provocar o juiz. Ou então aqui, ó, o ofendido ou quem tiver qualidade para representá-lo o quê? Nas ações penais privadas. Vai ser oferecida o quê? Oferecida a queixa-crime. A quem? Ao juiz. Para tentar o quê? Impulsionar a ação penal. Corroborando esse entendimento, eu tenho aqui, ó, o juiz das garantias, a previsão dele no Código de Processo Penal. Tá bom? Esse artigo aqui, ó, o 3A, terceiro A, ele não está suspenso, tá? Ele não está suspenso. Ele está o quê? Vigente. Galera, eu vou dar uma pausa aqui porque a campainha tocou. Só um momento. Pessoal, perdão aí. Desculpa aí. Essas coisas acontecem no ao vivo. Vida de professor não é mole. Então vamos voltar aqui. Então esse terceiro A aqui está vigente. Ele fala o quê? Que o processo penal ele vai ter o quê? Estrutura acusatória. E ele vai vedar o quê? A iniciativa do juiz.
e também o que? A substituição da atuação probatória do MP. O que significa isso, galera? Olha só, a gente vai ter que fazer aqui, ó, um triângulozinho aqui, quase amoroso. Aqui eu tenho o juiz, aqui eu tenho a acusação, aqui eu tenho a acusação e aqui eu tenho a defesa. Tá bom? Esse camarada aqui acusa e esse aqui vai lá e tenta demonstrar o quê? Faz a defesa. Um tenta demonstrar que o outro agiu, o outro tenta demonstrar que não fez nada. Então, o juiz ele fica o quê? Distante das partes. Ele não está do lado de um nem de outro. Ele está o quê? Na busca da verdade. Ok? Vamos avançar aqui. Não sei porquê, meu irmão, isso aqui está indo direto. O princípio da inocência ou presunção de inocência. Também chamado o quê? De presunção de não culpabilidade, ó. Presunção de não culpabilidade. Tá lá, galera. Segundo esse princípio aqui, ninguém pode ser considerado culpado senão após o quê? O trânsito, ó. O trânsito em julgado de uma sentença o quê? Condenatória. Galera, essa aqui é a sentença definitiva. Isso aqui significa uma sentença definitiva. Ou seja, aquela sentença contra a qual o quê? Não cabe recurso. Olha só. Esse princípio aqui, se o camarada está respondendo a inquérito policial, um processo, ele não pode ser considerado culpado. Um exemplo ali, você passou no concurso público de carreira policial, tem investigação social, você tem algum inquérito contra você, você não foi considerado culpado, você não obteve uma condenação com trânsito em julgado, você não pode o quê? Ser eliminado do concurso. Se a banca fizer isso, ela estará agindo o quê? De maneira errada. Estará o quê? Ofendendo um direito líquido e certo seu. Caberá um remédio para sanar esse problema. Caberá ali um mandado de segurança, tá bom? Olha só. Como a pessoa é considerada inocente, cabe à acusação o quê? O ônus o quê? Do que ela alegar. Ela está alegando que alguém cometeu um fato. Então, cabe à acusação demonstrar que aquela pessoa cometeu aquele fato. Tá bom? O ônus da acusação incumbe a quem alega. O ônus da prova incumbe a quem alega, na verdade. O ônus da prova incumbe a quem alega. Aqui, ó. O ônus da prova incumbe-se a quem alega. Então, se o Ministério Público alega que alguém cometeu um fato, o Ministério Público tem que provar que a pessoa cometeu aquele fato. Aí, se eu tenho dúvidas, se eu não conseguir demonstrar que aquela pessoa cometeu aquele fato, surge uma dúvida. Ué, será que ele cometeu? Será que ele cometeu ou não? Cometeu ou não? Cometeu ou não? E aí, o que eu faço? O que o juiz faz? Se pairar uma dúvida, eu teria o chamado aqui, princípio do indúbio pro réu. Na dúvida, eu vou o quê? Absolver o réu. Tá bom? Galera, olha só. O camarada ali, aparentemente cometeu... Vamos pegar aqui. Aqui, ó. Maria da Penha. Vou pegar aqui a violência da... Tá. Vou botar LMP. Lei Maria da Penha. A mulher vai até a delegacia e fala lá, delegado, meu marido me bateu e tal, não sei o que, ele me ameaçou. Você não tem nada contra ele, você não tem nada ali contra ele. Aí a mulher pede o quê? Medidas protetivas. E isso vai parar lá no juiz.
O juiz chega ali, meu irmão, o cara é considerado inocente. Não tem trânsito em julgado, a sentença penal condenatória, nem ação tem, mas o juiz pode determinar o afastamento do cara do lar? Pode. Isso vai ferir o princípio da inocência, da presunção de inocência? Não, não vai, tá bom? Aqui, ó, por causa do perigo na liberdade do camarada e no fumus comis delicti. Às vezes a mulher chegou toda arrebentada na delegacia, meu irmão. E tal. O juiz vai deixar esse camarada solto? Não, meu irmão. Quem tem, tem medo. Então ele vai chegar, vai fundamentar a decisão dele ali para poder o quê? Dar o quê? Uma travada no maluco. Você vai prendê-lo, tá bom? De maneira o quê? Cautelar, não de maneira definitiva. Aqui, ó, súmula 444 da STJ é vedada. Quando a lei fala vedada, significa o quê? Que é proibida. A utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena base, em decorrência o quê? Desse princípio. Princípio da obrigatoriedade da fundamentação das decisões, tá bom? Judiciais. O artigo 93 da Constituição Federal fala o quê? Que os julgamentos, ou seja, quando o Poder Judiciário emana a sua decisão, serão o quê? Públicos e fundamentadas o quê? Todas as suas decisões. Aqui, gente, esse mesmo artigo, tá bom? Ele vem trazer o quê? O princípio da publicidade dos atos processuais. Eu vou tornar público, eu vou dar o acesso a todos. Isso aqui é para democratizar o nosso processo penal. Então tá aqui, ó. Tá lá, todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos. Só que ele traz uma exceção aqui, ó. Podendo a lei, aqui, ó, a lei, limitar o quê? A presença em determinados atos às próprias partes e a seus advogados, ou somente aos advogados, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação. Show? Tá aqui, ó. Artigo 792 do CPP. As audiências, sessões e atos processuais serão, em regra, o quê? Públicos. E se realizarão na sede. Um parágrafo primeiro aqui, ó. Se da publicidade da audiência, da sessão ou do ato processual puder resultar, ó, escândalo, inconveniente grave ou perigo de perturbação da ordem, o juiz ou tribunal, câmara ou turma poderá de ofício, ou seja, sem provocação, quando ele fala aqui, ó, de ofício, é agir o quê? Sem provocação, sem ter sido pedido. Ou o quê? A pedido ali, a um requerimento da parte ou do Ministério Público, ele vai poder determinar que o ato seja realizado o quê? A portas fechadas. E ele vai o quê? Limitar o número de pessoas. Então ele vai flexibilizar essa publicidade, vai restringir, tá bom? A própria Constituição Federal fala que a lei, somente a lei, pode o quê? Restringir essa publicidade dos atos processuais. Somente o quê? A lei. Show de bola? Por quê? Vai fazer isso quando a defesa da intimidade ou interesse social exigir. Princípio da paridade das armas, ou princípio da isonomia processual, da igualdade das armas. A gente já sabe, meu irmão, que o Estado tá o quê? Tem um pé de superioridade contra a pessoa, porque tem todo um aparato, tem todo acesso à tecnologia. Então tá aqui, isso é decorrente do artigo 5º. Todos são iguais perante a lei. Todos, todos. Aí fala sem distinção, os caramba quatro. Vou ficar lendo esse artigo aqui, o artigo o tempo todo não, tá bom? O concurseiro sabe isso daqui, ó. Ler o artigo 5º todo em casa, da Constituição Federal, tá? Você tem que ler isso em casa. Em decorrência disso aqui, eu vou ter o quê? Prazos recursais de recursos iguais o quê? Para acusação e para defesa. Eu tenho aqui, ó, a duração da sustentação oral nas sessões de julgamento tem que ser igual também. Em relação ao quê? Em consequência, na verdade, desse princípio. Eu tenho aqui o princípio do juiz natural. Ele prevê o quê? Vamos pegar aqui uma linha do tempo para você entender. Aqui houve um fato.
Pega aqui um fato, vou botar de preto aqui, ó. Ocorreu um fato aqui, nessa data. Tá bom? E esse camarada vai ser julgado. Vamos supor que o julgamento dele ocorra aqui, ó. O julgamento vai ser aqui, ó. Galera, olha só. Segundo o princípio do juiz natural, para eu saber quem vai ser o juízo que vai julgar aquela causa, não o juiz específico, mas qual a comarca, qual o fórum que vai cuidar disso, essa definição teria que ser o quê? Anterior ao fato. Para evitar o quê? Algumas perseguições, alguns favorecimentos, tá bom? Então, aqui eu já teria que ter o quê? A definição da competência do juiz. Isso aqui é o que? Uma garantia por um julgamento justo, tá bom? Vamos lá, deixa eu pegar aqui, ó. Vocês já entenderam mais ou menos. Vamos supor que eu seja inimigo da corte. Seja inimigo da corte. Aí eles vão, ó, os caras me odeiam, eles vão aqui, ó, decidem definir quem vai ser o juiz que vai me julgar aqui. Pode isso? Não, não pode. Por quê? O juiz, ele já teria que estar definido o quê? Nesse período aqui, ó. Nesse intervalo. Aqui já teria que saber quem seria o juízo para poder julgar aquela causa ali. Tá bom? E essa competência, essa previsão, ela tem que estar o quê? Deixa eu botar de outra cor aqui, botar um amarelo. Ela tem que estar o quê? Prevista, segundo o quê? Regras objetivas de competência, ou seja, a atribuição. Quando eu falar de competência, eu falo de quem é competente para aquela causa, quem tem atribuição, que vai ser o quê? Prévia. Essa competência ela vai ser prévia, porque isso vai proibir o quê? A criação de tribunais de exceção, como foi aquele caso lá do Tribunal de Nuremberg. Meu irmão, alguém aqui, ó, matou um cachorrinho. O cachorrinho, filho da puta. Aquele cachorrinho lá. Aqui, ó, eu já tinha que ter um tribunal específico para isso. Só que eu não tinha. Eu tinha a justiça comum. O certo é ele ser jogado na justiça comum. Meu irmão, aí depois desse fato aí, ó, foi criado o tribunal dos julgamentos duros dos crimes cometidos contra os cachorrinhos. Fé da puta. O julgamento tá marcado para aqui, ó. Julgamento. O que vai acontecer com esse maluco? Ele vai sofrer, meu irmão. Ele vai o quê? Sofrer. Ele vai o quê? Tá lascado. Então, isso não é aceito, tá bom? Eu não posso ter a criação de um tribunal específico para julgar aquele caso ali. Tá ok? Igual houve lá o quê? Depois da Segunda Guerra. Deixa eu apagar isso daqui. Então, o juiz natural, o princípio do juiz natural, vai compreender. Eu vou entender que é aquele dotado de jurisdição constitucional, que ele tem a competência definida pela própria Constituição Federal, tá bom? E pelo quê? Por uma lei anterior. Isso aqui, ó, é uma garantia ao jurisdicionado, ao acusado. Uma garantia para a jurisdição e para o próprio magistrado. Por que uma garantia do jurisdicionado? Porque vai conferir o quê? Um direito ao julgamento, o quê? Por autoridade previamente constituída, tá bom? Aqui vai garantir a imparcialidade do sistema e vai o quê? Cercar o magistrado de instrumentos assecuratórios de sua competência. Não, eu não vou tirar esse juiz dessa causa porque ele vai julgar um cara influente. Não, aí chegou na mão do Bretas, tomou-lhe uma retada. Show? Vamos avançar aqui. Eu tenho o princípio da vedação às provas o quê? Ilícitas. Tá aqui, ó, são inadmissíveis no processo as provas obtidas o quê? Por meios ilícitos. Galera, a prova é o que eu vou o quê? Utilizar. São o quê? Conjunto de elementos produzidos pelas partes ou determinado pelo juiz, que isso aqui é uma exceção, para o quê? Formar o convencimento do juiz. O livre convencimento motivado dele, lá do capítulo das provas.
Por que eu vou proibir isso? Porque é decorrência do devido processo legal. Para que eu tenha um processo legal, um processo correto, eu tenho que respeitar o quê? Os direitos e garantias daquele réu, tá bom? Então, com isso, eu vou o quê? Proibir as provas ilícitas. Eu vou aqui, ó, proteger o quê? Os direitos fundamentais. Em decorrência disso, eu não posso aceitar, por exemplo, aqui, ó, uma confissão obtida mediante tortura. Não posso. Aqui, ó, eu quero trazer para vocês a diferença aqui entre provas ilícitas e provas ilegítimas. As provas ilícitas serão aquelas obtidas o quê? Com violação a normas o quê? Constitucionais. Tá bom? O que eu vou fazer com ela? Elas serão inadmissíveis segundo o Código de Processo Penal e elas devem ser o quê? Desentranhadas do processo. Vou retirá-las. E as provas ilegítimas são aquelas que violarão o quê? Uma norma infraconstitucional, de natureza o quê? Processual. E ela não decorre diretamente da Constituição, tá bom? Aqui, eu tenho algumas exceções aqui, eu tenho que aprofundar com vocês. Eu vou poder o quê? Eu admito a utilização de provas ilícitas quando ela for o quê? A única forma de pleitear a absolvição do réu, tá bom? Olha só. Aqui tem uma casa. E aqui nesse cômodo está uma prova da inocência do réu. Aí aqui eu tenho um muro e tal, não sei o que. É um muro não, finge que isso aqui é um muro. Eu não sou bom de desenho não. Aí aqui está o meu réu. Ele vai lá e pula o muro. Chega lá, pega a prova e leva para o juiz. Juiz, olha só essa prova aqui. Ela prova a minha inocência. Galera, ele obteve essa prova de maneira ilícita? Ele invadiu um domicílio para poder pegá-la? Sim. Mas ela é a única o quê? Que serviria para a absolvição dele. Então, ela vai ser aceita, tá bom? A prova ilícita vai ser o quê? Utilizada quando for a única forma de obter a absolvição do réu, tá bom? Teremos uma aula específica sobre provas. Eu também vou o quê? Vedar o quê? A utilização de provas ilícitas por derivação, que são o quê? Decorrentes daquela prova ilícita. São as provas obtidas decorrentes daquela ali. Aqui, ó. A teoria dos frutos da árvore envenenada. Vamos supor que alguém fez uma interceptação telefônica ilegal. E através daquela interceptação telefônica ilegal, eu descobri o quê? Outro crime. Então, eu não vou poder utilizar o quê? Aquelas provas, nem do crime 1, nem do crime 2, que seria a serendipidade. Eu não vou poder utilizar o quê? Porque ela já está maculada, já está viciada. Aqui, eu também tenho o princípio da vedação autoincriminação, porque ninguém será o quê? Obrigado a produzir provas contra si mesmo. Tá aqui, ó. O preso será informado de seus direitos, entre os quais ele tem o direito o quê? Deixa eu botar de amarelo. De permanecer calado. Ele tem o quê? Assegurar a assistência da família e do seu advogado. Com isso, ele tem o quê? O direito ao silêncio. Ele não... O acusado, tá, galera? Aqui não é testemunha. Aqui eu vou botar o preso. Aqui eu vou botar aqui, ó. O acusado, não a testemunha. O acusado, ele tem o direito ao silêncio, ele tem inexigibilidade de dizer a verdade. Alguns dizem que ele tem o direito a mentir. Ele tem o direito a não ser compelido a praticar um comportamento ativo. Ou seja, numa reprodução simulada dos fatos, ele fala, eu fiz isso, isso. Ele não precisa, tá bom? O direito de não se submeter a um procedimento probatório invasivo, tá bom? Alguma coleta de DNA invasiva. E o exercício desse direito não pode o quê? Acarretar prejuízo ao réu. Galera, o CTB, ele tem diversos dispositivos contrários a isso aqui. Isso aqui é um absurdo lá, mas tem no CTB. Tem no CTB. Aqui eu tenho o princípio da vedação, da proibição, o quê? A dupla punição. O que acontece? Meu irmão, aqui ocorreu um fato. Fato X. Aí aqui, ó, um crime que ocorreu em São Paulo, tá bom? E no Rio de Janeiro. Aí eu não posso aqui ter um processo 1 e aqui eu não posso ter o processo 2. Lembrando que são o quê? Para o mesmo fato. Ou um lugar ou outro, porque ninguém pode ser o quê? Condenado 2 vezes pelo mesmo fato. Nem o quê?
ser o quê? Processado 2 vezes pelo mesmo fato. Então, o STF já o que se posicionou, que ele fala o quê? Que a segunda ação penal aqui, ó, no caso, a do Rio de Janeiro, seria considerada... Ops, ficou ruim isso aqui. Seria considerada o quê? Nula, tá bom? Veda-se também o quê? A instauração de novo processo após o trânsito em julgado. Se houve o trânsito em julgado aqui, ó, dessa, eu não posso o quê? Instaurar essa. Nem posso instaurar ao mesmo tempo e nem depois que houve o trânsito em julgado. A não ser o quê? Que surgiu algo para absolver o réu. Mas aí eu vou tratar aqui já nessa ação aqui mesmo. Já. Não. Tá bom? Princípio do duplo grau de jurisdição. Significa o quê? Ó? Você tomou aqui uma condenação de um juiz de primeira instância. Você tem direito o quê? A recorrer daquela sua decisão. Você tem direito a subir para o colegiado, tá bom? Ele é um princípio de direito processual penal. Só lembrando que esse princípio, voltando aqui, ó, esse princípio vem no Pacto de São José, o quê? Da Costa Rica. E esse aqui, ó, o princípio do duplo grau de jurisdição também vem o quê? Da Convenção Interamericana de Direitos Humanos. Esses dois últimos tratam o quê? De princípios decorrentes o quê? De tratados internacionais. O duplo grau de jurisdição, ele nada mais é do que o quê? Um direito o quê? De revisão. É uma revisão do que foi dito. Às vezes você realmente cometeu um crime, mas o juiz na primeira instância pesou pra caramba a mão, meu. Ele foi desarrazoável. Você vai recorrer daquilo. Ou então você foi inocente, você vai recorrer daquilo ali, tá bom? Exceção a isso daqui, eu tenho o quê? Nos casos de competência originária do STF. Por exemplo, alguns crimes ali, ó, cometidos ali, ó, por deputados federais, no exercício do cargo em decorrência do exercício desse cargo, tá bom? Então ali não vai ter a quem recorrer, somente ali no âmbito do STF. Galera, a jornada é de vocês, a jornada é sua, somente sua. Outros podem até caminhar com vocês, mas ninguém poderá caminhar por vocês, tá bom? Ó, estudem sempre e muito, um forte abraço, fiquem com Deus e vamos vencer, galera. Tamo junto!